estou gravando esse áudio, que é uma revisão da nossa avaliação de amanhã, dia 17/4, né? Ela está pautada em 4 temas: liberdade e autonomia, individualismo, racismo e a importância da escola. Portanto, esses 4 temas são a base da nossa avaliação. Bom, começando aqui pelo conceito de liberdade e autonomia, né, que é um conceito bastante amplo. Se nós voltássemos na Grécia Antiga, né, então Aristóteles dizia que a liberdade é a capacidade de tomar decisão, né, de agir ou não agir. Então, para ele, né, a liberdade era o princípio para fazer as nossas escolhas entre diversas alternativas possíveis. Então, a liberdade para ele, né, é um ato voluntário que não sofre coação, né, que não sofre pressão externa. O Sócrates dizia que o homem livre é aquele que consegue dominar os seus sentimentos, o seu pensamento, tomar a decisão por si mesmo, né? Lembra daquela frase, conheça-te a ti mesmo. A liberdade foi discutida ao longo da história por diversos filósofos, né? E no século XX, o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre dizia que o homem é um ser que não pode querer senão a sua liberdade e que reconhece também que não pode querer senão a liberdade dos outros, né? Então Sartre apontava que não existe o destino e que o homem constrói o seu futuro. Ele também defendia que o homem era livre e responsável por tudo que está à sua volta, pelo seu passado, pelo seu presente, pelo seu futuro, né? Então, de acordo com o Sartre, tem-se a ideia de liberdade como uma pena, por assim dizer. O homem está condenado a ser livre. Então a liberdade é algo incondicional. Ou seja, né, o homem não tem escolha. Ele é livre pela sua própria natureza. Portanto, Sartre, né, acreditava que o homem se construía nas suas experiências cotidianas. E que ao longo de toda a sua existência, ele sofreria transformações. E que isso só terminaria, né, de fato, quando nós morrermos, quando o homem morre. Bem, nesse sentido, né, há uma diferença muito grande aqui, voltando na Grécia Antiga, para o pensamento do Sartre, para o pensamento do Heráclito, né, que tudo pode ser concebido pelos sentidos, que estaria em fluxo constante, né, em uma única contínua transformação. Então, assim, a impossibilidade de estar a um rio mais de uma vez, segundo o posicionamento do Heráclito, né, ele reflete um pensamento voltado para as modificações, né, pelas quais dia após dia passam as coisas e os seres, né? Então, segundo esse pensamento, o ser humano também se torna novo a cada momento, pois ele vive novas experiências e transforma tudo ao seu redor. Bem, o Sartre não compartilha dessa ideia do Heráclito, né? Porque, segundo ele, nós somos livres para tomar todos os tipos de decisão. Então, a nossa liberdade é que vai dar as condições necessárias para enfrentar essas experiências do dia a dia e assim, né, tomar ou não uma decisão. Ao contrário, né, do Heráclito, que colocava tudo como fluxo, né? Então, as transformações para o Sartre, ela está relacionada com as decisões que nós tomamos. Então, essa decisão, como a gente acabou de dizer, ela sempre acontece e só vai terminar quando nós morrermos. Para finalizar essa primeira parte aqui, vamos falar um pouco sobre a questão da autonomia, né, que, segundo Kant, é o fundamento de toda a moralidade das ações humanas, né? Então, a autonomia consiste na apresentação da razão para si mesma e uma lei moral que é válida para a vontade de todos os seres racionais. Em outras palavras, né, o indivíduo deveria procurar em sua própria razão as regras do que é certo, justo e nela basear a sua conduta, né? Na frase dele, age de forma que a máxima de tua conduta possa ser em princípio uma lei natural e universal. O que ele quer dizer com isso, né? Que para uma determinada decisão ser aceita por todos é sinal de que essa ação é certa e justa. Então, nesse sentido, né, a autonomia surge, né, como uma escolha, né? E essa escolha, ela tem que partir do próprio indivíduo, né? Sem considerar as opiniões externas, as tradições, né? Mas ele tem que tomar uma atitude daquilo que ele entende de uma forma ética, né? Aquilo que ele entende como sendo justo.
Então, nesse sentido, né, a autonomia surge como uma forma de escolha, né? Então, elas devem ser acatadas em função do próprio indivíduo, que deveria considerar as opiniões dos outros ou a tradição do seu povo, por exemplo, né? Então, percebe que aqui também envolve a questão da ética e moral, né? A ética do ponto de vista, né, de que as minhas ações não podem prejudicar os demais, e a moral é aquilo que é pré-estabelecido como regra dentro do meio social. Lembrando, né, que a heteronomia, que se opõe à autonomia, né, que diz respeito à conduta de submissão, obediência de fatores externos a si próprio, né, ou seja, em determinado momento da vida, outras pessoas ou instituições também são responsáveis por incutir no indivíduo as regras às quais ele deve ser. Bom, isso significa que a minha liberdade, né, ela está condicionada às ações externas. Lembrando que mesmo eu pensar quanto uma pessoa autônoma, eu tenho que tomar decisões que devem ser pautadas sobre a questão ética e moral. O filósofo Hans Jonas, né, ele também partiu da mesma perspectiva do pensamento do Kant sobre o princípio da responsabilidade, né? E ele reformulou aquela frase do Kant dizendo, né, age de tal modo que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência de uma vida autêntica humana na Terra, né? Então esse filósofo está comprometido com as questões do tempo, com diversos relacionamentos. Bom, diante dessa escala planetária, né, dos problemas que atingem a humanidade, né, então Jonas acreditava que só seriam solucionados pela coletividade, né? Então as ideias desse pensador incentivavam a conscientização de que as ações particulares em um determinado lugar têm repercussão global. Em um mundo, né, no qual se propaga o consumo como a promessa de felicidade, então ele chama a atenção, né, que para as responsabilidades das nossas próprias escolhas, né? Então, por exemplo, ter um carro movido a gasolina vai poluir todo o planeta e contribuir para o efeito estufa. Bom, então o segundo ponto que nós vamos discutir aqui, né, a questão do individualismo. E então vamos lembrar, né, do filósofo francês Gilles Lipovetsky, né, que se dedicou ao estudo dessas relações entre mídia e autonomia, né? Então, de acordo com ele, a sociedade do consumo é a sociedade da revolução individualista, né, que se preocupa com a satisfação privada, com a conquista do prazer, da felicidade, né, mesmo que de forma passageira, né? Então, para esse filósofo, né, a autonomia do indivíduo está limitada pela mídia, né, pelo imaginário coletivo, que pauta o consumo como uma ideia de libertação, né? Então, né, essa ideia de estar centrado em si mesmo, né, de enfrentar a competitividade, né, que o individualismo é imposto pela sociedade, levantamos aqui uma questão, né? Como que o indivíduo vê o outro? Então, esse poder de troca, né, passa a ser um critério para o relacionamento, né? Então, o que eu ganho com isso, né? O meu interesse pessoal está à frente de tudo, né? Então, compreender que essa realidade, né, pode ser muito dolorosa à medida que questões como o amor, o afeto, né, o cuidado com a família, né, a aprendizagem na escola, a partilha de bens, né, implica nessa relação com o outro, né? Então, nesse sentido, é importante estar atento para não se omitir frente aos interesses comuns, né, quais devem ser valorizados e levados em consideração nas decisões dos indivíduos. Então, o nosso relacionamento, a amizade, a família, os valores humanos, né, são o ponto que unem as pessoas. Portanto, eles são importantes para ser nossos orientadores da vida. O terceiro ponto a ser discutido aqui é o preconceito, entender o preconceito aqui como uma ação política. E por que uma ação política, né? Porque ele nos remete na polis, as antigas cidades gregas, e também na questão das relações humanas, né? De acordo com Aristóteles, todo homem é um animal político, né? E a filosofia, então, ela se preocupa com a questão dos valores, né? Da ética, e obviamente que o preconceito faz parte dos estudos filosóficos. E aqui uma ideia do Sócrates, né, que dizia: toda ação ruim é fruto do desconhecido. Então a tendência do ser humano é agir de acordo com o bem, na medida, né, que ele tem conhecimento
ele altera as coisas. Então daí podemos deduzir que o preconceito é fruto da nossa ignorância, é fruto do nosso desconhecimento. Pautado nesse conceito, o preconceito ele está presente em nossa sociedade, seja pela cor da pele, do peso, da aparência física, sexo, idade, deficiência, religião, enfim, contra tudo aquilo que nos parece ser diferente. O mundo é multicultural e todas essas formas distintas devem ser respeitadas, e como seres humanos temos direitos e deveres iguais perante a lei e a vida. Mas isso não implica um dever de igualdade nas características pessoais e culturais. A prática do racismo e do preconceito tem sido disseminada na sociedade por meios de comunicação e deve ser coibida com veemência antes de que se torne banal e corriqueira. Valorizar as variedades de cultura, questionar os saberes e as necessidades do contraditório é o que deve ser feito sem propagar outro mito, o da neutralidade absoluta. Bom, já o racismo, é o ato de discriminar as pessoas baseado em motivos raciais, cor de pele ou outras características físicas, de tal forma que umas se consideram superiores às outras. Portanto, o racismo tem como finalidade intencional a diminuição ou anulação dos direitos humanos das pessoas discriminadas. No Brasil, essa prática que se tornou crime, ela ainda é insistente, mesmo que ela ocorra de uma forma velada. E aqui eu finalizo, falando sobre o Norberto Bobbio, filósofo italiano que ocupou da filosofia, da teoria política, escreveu sobre democracia como reflexão da defesa do sistema democrático e refletiu sobre o valor da ética como elemento fundamental no combate aos estereótipos irracionais que submete às diversas formas de preconceito. Então, ao questionar a possibilidade da eliminação do preconceito, Bobbio apontou a educação e a conscientização social e política como meio de combate a todas as formas de preconceito. Finalizando, nosso último tema é a importância da escola. Então, a escola é uma instituição central na sociedade contemporânea, pois além de ela assumir a tarefa de formar bons profissionais para o mercado de trabalho, ela também é um espaço voltado à formação da ética e da moral dos cidadãos. Então, nesse sentido, a escola se tornou um dos principais agentes de socialização das crianças, já que elas estão ingressando cada vez mais cedo no sistema escolar. Então, para além das questões relativas à escolarização da criança, é na escola que ela exercita a convivência com o grupo. Ela sai do ambiente doméstico para participar de outras relações nas quais ela não estava preparada, ela não era mais o centro das atenções. E ela tem que aprender a dividir esse espaço, Então, o que se espera, Espera a aceitação do outro, de lidar com as frustrações. Para o educador que nós conversamos, o Paulo Freire, então não é interessante para os indivíduos que a escola se limita apenas a repassar os conteúdos, ensinar apenas a decodificar palavras. Então, é preciso que a educação esteja relacionada à experiência real dos alunos, proporcionando uma visão crítica por parte deles. Então, o objetivo da escola deve ser despertar a curiosidade, o espírito de investigação, da criatividade dos estudantes, incentivando-os a construir um mundo justo a partir do diálogo, das relações com o meio em que vivem. Então, seria essa a visão de educação que o Paulo Freire tinha. Ok? Um abraço, pessoal, bons estudos e boa prova. Até mais!